Olá, boa noite a todos, aos meus irmãos, aos meus amigos, aos que estão de perto e aos que estão de longe. Estamos aqui em nome de Jesus para cultuar o Senhor de uma forma agradável e perfeita na vontade do Senhor. Peço a todos vocês que vamos conosco, vamos juntos nesse culto. Vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos participar, vamos pedir as bênçãos de Deus, vamos orar, vamos estar juntos, mesmo que em espírito. Eu rogo a vocês nesse momento para que oremos ao Senhor, pedindo a Deus a aprovação dEle e a direção dEle para esse culto. Amado Deus, eterno Pai, eu estou aqui, meu Deus, para pedir ao Senhor que nos abençoe, ó Deus, nessa noite em que iremos, Senhor, cultuar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Ó meu Deus, vem nos ajudar a falar da Tua palavra. Vem nos ajudar a cantar os hinos, Senhor. Meu Pai, afina as nossas vozes. Ó meu Deus, dê-nos corações humildes. Dê-nos corações, Senhor Deus, que estejam em sintonia com o do Senhor. Pois nós pedimos ao Senhor sabedoria para pregar a Tua palavra, buscando-a em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 314, que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansa
Muito bem. No fim do culto, então, cantaremos o 324. Muito bem, eu quero convidar vocês para abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 17. E vamos ler do versículo 1 ao verso 16. Êxodo, capítulo 17, do verso 1 ao 16 diz: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés, e diz: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes diz: Por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Todos, pois ali o povo com sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, e com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual clamou: O Senhor é minha bandeira. E diz: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Meus amigos, meus irmãos, quero falar nessa noite sobre lições aprendidas num campo de batalha.
lições aprendidas num campo de batalha. Há momentos em que a caminhada do cristão é uma caminhada de guerra, de luta, de muita labuta, muito labor. Enfrentamos batalhas renhidas. E nessa noite eu quero que você veja a importância da fé e o apoio da oração num campo de batalha da vida. Em primeiro lugar, esse povo, eles aprenderam, não é? Aprenderam mesmo muitas vezes a luta vem no rastro de uma vitória. Esse povo ia numa marcha, com muito calor no deserto. Esse povo teve sede. E esse povo murmurou, reclamou, dizendo para Moisés por que ele havia tirado eles dali para levar para o deserto para morrer de sede e de fome. Mas um homem de Deus, uma pessoa de Deus, sabe como enfrentar as suas lutas. Vencemos as nossas batalhas usando a nossa arma, que é a oração. E Moisés correu ao Senhor. E ele orou ao Senhor. E ele chegou a dizer ao Senhor que se o Senhor não o acudisse, eles iriam apedrejá-lo. Oração respondida numa hora bendita. Muitas vezes nós oramos e não confiamos tanto, mas Moisés, ele orou com tanta fé que Deus respondeu na hora. E Deus então dá ordem para que ele fosse até a rocha, que Deus estava lá. Moisés, vai até a rocha, eu estou lá. E chegando lá, você toca na rocha com a vara e certamente sairá água para esse povo beber. E diz então que ele chega e Moisés toca e essa rocha torna-se uma grande mina d'água, dando água para todo mundo, saciando a sua sede. Mas que lição que eles tiveram numa hora de luta. Que lição que eles tiveram numa hora de problemas. Como Deus nos responde em momento de sofrimento. Deus respondeu na hora. Quantas orações você já fez que Deus respondeu na hora? Quantas? Não é? E esta foi a primeira lição que eles aprenderam. Que depois de uma provação, muitas vezes, nos rastros dessas provações, vem a vitória junto. Os filhos de Israel tinham acabado de ser abençoado pelo milagre da água que saiu da rocha. Não é exatamente como o inimigo nos ataca logo após Deus nos abençoar? Muitas vezes nós oramos a Deus e Deus responde a nossa oração, mas o inimigo não gosta. Em seguida, ele nos ataca. O povo de Israel, quando, na verdade, é saciado da sua sede, logo vem Amaleque, que vem como rolo compressor, querendo pisar no povo de Deus. Não é exatamente isso? Veja bem, a água de Mara,
a tentação após o batismo de Jesus. E aí então vem Amaleque. Observa a conexão com o versículo 7. Israel ainda estava em Refidim, lugar de conforto, lugar de descanso, lugar onde Deus havia lhes dado água. E anda ali. Para mim, a segunda lição que eles aprenderam na hora de guerra, na hora de labuta, eles aprenderam que podia depender de Deus na batalha. Nós podemos aprender de Deus na hora das nossas grandes batalhas. A batalha da enfermidade, a batalha do desemprego, a batalha de um desentendimento, a batalha no relacionamento, a batalha em casa, ou tantas batalhas que nós temos na vida, nós podemos contar com Deus. Eles aprenderam isso. E nós temos que aprender, e você tem que aprender, que na hora da sua batalha, na hora da sua luta, o Senhor está contigo. Moisés tinha aprendido que ele não precisava se preocupar ou se inquietar quando confrontado pelo inimigo, porque ele sabia que Deus estava com ele na batalha. Pela fé, imediatamente colocaram um plano em movimento que daria a Israel a sua vitória. E este plano está no versículo 9, que diz: por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Esta foi a estratégia. Que estratégia que eu aprendo com isso? Ele subiu no monte, ele subiu no outeiro, porém não subiu de mãos vazias. Diz a palavra que ele subiu com a vara de Deus. Quando você sobe aos seus montes, você sobe de mão vazia? Quando você vai com a sua luta, você vai de mãos vazias? Não, vai com o Senhor, né? Vai com o Senhor. E eles aprenderam isso, né? No versículo 9, então tem aí essa coisa aí de engendrar este plano de guerra, não é? Aqui em Êxodo ele disse a Josué: você escolhe os homens, porém eu subirei até o cume do outeiro. Né? Eu subirei. Ele queria os homens de fé, homens de coragem, somente homens de fé, somente homens de coragem estão prontos para enfrentar as suas lutas, as suas batalhas em nome do Senhor. Homens com toque e a presença de Deus em suas vidas, que iriam pelejar contra os amalequitas. Pelo tom do que ele disse, Moisés não tinha dúvidas quanto ao resultado da batalha. Não havia sequer uma pitada de vacilação em suas ordens. No momento, meu irmão, no momento, meu amigo, da luta, não se pode vacilar. Tem que estar confiado no Senhor. Ele disse a Josué para sair. Veja bem, sai é um passo de fé. Sai, vai. E ele confiou. Moisés estava determinado a ficar no monte, na colina, no versículo 10.
ele havia aprendido que há socorro no monte. No Salmo 121, versículo 1, o Senhor disse, ou seja, Davi disse, elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? De onde me vem o socorro? O monte representava Deus e sua força. Moisés não apenas olhou ou levantou os olhos para o monte, ele permaneceu no monte, o versículo 9, e como quem dizendo, estou de pé sobre a rocha eterna. Devemos estar de pé sobre a rocha eterna, não em cima de um monte de areia. Ele permaneceu na rocha com a vara de Deus nas suas mãos. Já não era a vara de Moisés, era a vara de Deus, no versículo 9. Quando ele anteriormente argumentou com Deus sobre a sua capacidade de falar a Faraó, Deus demonstrou o que ele poderia fazer, não é com o pouco que temos. Quando então Deus olha para ele e disse, Moisés, o que você tem na sua mão, Moisés? Eu tenho uma vara. Eu tenho uma vara. Ele tinha uma vara. Faraó havia mandado os seus súditos, feiticeiros, com Moisés, e de encontro com Moisés, todos com vara na mão. E quando ele chega lá, Moisés olha aqueles homens de varas na mão, não é? E aqueles homens jogam aquelas varas, e aquelas varas transformam-se em serpente. E diz a palavra naquele momento que Deus fala com Moisés, e Moisés, o que você tem na sua mão, tem uma vara, joga. E a vara de Moisés transforma numa cobra que engole toda a cobra dos súditos de Faraó. Na batalha com Deus é assim, a vitória é certa. Deus não vai te deixar só. Acredite-se nisto. Deus não vai te deixar só. Pode até dizer aí onde você está, Deus não vai me deixar só. Eu acredito que agora ele falou da vara como a vara de Deus, porque ele tinha aprendido que há pouco, Deus havia mostrado aquilo a ele, né? E Deus então fala com ele naquele dia. Você tem colocado o seu pouco nas mãos de Deus? Às vezes aquilo que não tem valor para você, há um valor infindável para Deus. Há um valor imensurável para Deus. Há um valor indescritível para Deus. Em terceiro lugar, meus queridos, eles aprenderam o valor da oração. Arão e Hur subiram ao cume do monte com Moisés, verso 11. Moisés levantou a mão no versículo 11, e quando Moisés ergueu as mãos para o céu, ele revelou a sua dependência de Deus e a sua fé nele, com a sua mão levantada. E aqueles dois homens, ou seja, Arão e Hur, um do lado e o outro do outro. E eles olhando para aquela cena, eles pôde perceber que quando Moisés levantava a mão, o inimigo não prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, o inimigo prevalecia. No Velho Testamento, em Êxodo, Israel aprendeu no campo de batalha da vida que a força é a vitória, só não encontrada na dependência contínua de Deus e a fé nele. Só são encontradas na dependência de Deus. Quando a oração de Moisés cessou, o fluxo de energia divina também cessou. E o mesmo hoje,
se não invocarmos a Deus diariamente em nossas orações, então as bênçãos de Deus deixam de fluir em direção a cada um de nós. Nossa única certeza da vitória está em depender de Deus continuamente, através de Cristo, clamando por ajuda no momento de necessidade. E eles vão aprendendo isso, aprendem lições maravilhosas, cuja lição, quando um irmão cansa, o outro deve ajudar. Esse é o espírito cooperativo. Às vezes, numa batalha, tem a mão do homem e tem a mão de Deus também. E quando Moisés cansava, os homens levantavam. E, de repente, aqueles 2 homens olham e dizem, vamos fazer melhor. Vamos aqui colocar uma pedra de um lado, outra pedra do outro, e ele fica com as mãos levantadas para sempre. E isso aconteceu. Nossa única certeza de vitória está em depender de Deus continuamente, através de Cristo, clamando por ajuda no momento da necessidade. No momento da sua luta, meu querido. Minha querida, no momento da sua necessidade, clamem, clamem, clamem ao Senhor. Em quarto lugar, eles aprenderam a importância de orar uns pelos outros. Ai deles se não fosse o espírito cooperativo, ai deles, na verdade, ia ser muito difícil. Foi naquele momento em que eles pegam e levanta e segura os braços daquele velho cansado das suas lutas já. Em Gálatas 6, verso 2, disse, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Foi isso que aconteceu ali. As mãos de Moisés ficaram cansadas. Às vezes o fardo que você carrega se torna demasiado pesado para você carregar sozinho. É necessário que alguém que te ajude, alguém que na verdade solidarize com você. É um ensino na batalha. Na batalha tem que haver solidariedade. Na igreja tem que haver solidariedade. No companheirismo tem que haver solidariedade. Quando um não pode, o outro faz. Arão e Hur colocaram uma pedra debaixo de Moisés para que ele se sentasse e descansasse sobre ela. Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés, um homem de cada lado. Suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol, que é o fim do dia. Meus queridos, eu sou grato a Deus por esses irmãos Arão e Hur, que Deus tem colocado na minha vida. Deus colocou na minha vida alguns Arãos e alguns Hures. Quais deles já participou da sua vida? Você já teve um Arão e um Hur na sua vida? Se você não teve, ore a Deus, Senhor, deixa um Arão, deixa um Hur à minha disposição. Por causa desses homens fiéis, Josué desbaratou os amalequitas ao fio da espada. Desbaratou significa que ele aniquilou os amalequitas. É tempo do povo de Deus se unir e desbaratar as forças malignas. É hora de nós, como povo de Deus, deixar o diabo sem lugar na vida de cada um. Não é hora para festa, não é hora para juntamentos, não é hora para sociabilidades, não é hora para essas coisas, porque é hora de luta, é hora de labuta, é a hora de aprendizado, é a hora de buscar a Deus.
É hora de nós, como povo de Deus, deixar o inimigo fora do seu lugar. Em Êxodo, versículo 14, não é? Nos diz que a vitória sobre os amalequitas foi tão completa que Deus iria riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Deus olha para Moisés, Deus olha para aquele vencedor e disse para ele: escreve no livro. Deus tem nos deixado muitas histórias verídicas que nós deveríamos ter escrito no livro para recordação. E eu quero concluir dizendo: você precisa de um Arão essa noite? Peça esse Arão para orar por você. Você precisa de um Ur hoje à noite? As suas mãos estão cansadas no campo da sua batalha, no campo da batalha da sua vida? Vamos orar uns pelos outros. Que Deus nos abençoe. Agora sim nós vamos cantar o hino 324. É o hino que nós queremos cantar. 324. Vamos louvar o Senhor com este hino. 324. Que eu não achei ainda, mas eu vou achar. Trezentos e 24. Achei. Deixa
que nós aprendemos lições com Ele nas horas das nossas lutas em nossas vidas. E Ele irá conosco. Muito bem, eu quero agora fazer aqui os meus pedidos de oração. Pedir para vocês continuar orando pelas idosas e idosos da nossa igreja. Nossa igreja tem um idoso, que é o irmão Alecrim. Irmão Alecrim não passa bem. É necessário que nós oremos por ele. Sua idade já está muito avançada. E quando chega nesta hora, é a hora que as enfermidades chegam. Oremos pelo irmão Alecrim. Quero que vocês orem também pela irmã Malvina. Ore por ela. Agradeça a Deus pela recuperação do irmão Edivaldo. Quero que vocês orem. A irmã Gislene já está em casa, certamente. E orem pelo Grécio e pelo Pedro Henrique. Ambos estão positivo para a Covid-19. Devemos orar por eles. Né? Ore mesmo, meus irmãos. Ore pela irmã Edith. Ore pela irmã Maria Baiana, Belisa, a irmã Irene, a irmã Edna. Essas pessoas precisam. Irmã Francisca, elas precisam de nós, das nossas orações. A Cristiane Prates está pedindo oração pela família dela, salvação e saúde. Cristiane. Oi, Cris, Deus abençoe. Deus abençoe, nós vamos orar, sim. Não é? Cristiane Prates já foi da nossa igreja. Deus abençoe, viu, filha? Eu espero que Deus pode te ouvir nessa noite, viu, Cristiane? Mais alguém? A Nilce está pedindo também pelos filhos dela. Nilce. A Nilce. Oi, Nilce. Temos orado e vamos continuar orando, viu? Eu esqueci de te mencionar, mas nós temos orado. Mais alguém? Não? Vamos orar. Pai, eu quero orar pelas idosas da nossa igreja. A irmã Belisa, a irmã Edith, a irmã Maria Baiana, Senhor. A irmã Irene, meu Pai. A irmã Malvina, a irmã Francisca, a irmã Edna. Essas irmãs precisam do Senhor. Quero orar, Senhor, pela saúde do irmão Alecrim. Quero rogar ao Senhor, ó Deus, pelo pedido, ó Deus, da Cris. Toma ela nas tuas mãos. Toma o pedido dos filhos, ó Deus, da irmã Nilce também nas tuas mãos. Ajuda, Senhor, as necessidades deste povo. Meu Pai, meu Deus, toma, Senhor, a nossa igreja nas tuas mãos, a tua igreja. Abençoa a família do pastor Uziel, a família do pastor Osival e a minha família. Toma nós nas tuas mãos. Ajuda, Senhor, meu Deus, a irmã Gislene, o Grécio, como também, meu Pai, o Pedro Henrique. Confiamos no Senhor e queremos entregá-los todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Sim, esquecendo do culto. Meus amigos, às quartas-feiras nós temos o culto às 20 horas. Temos ao domingo às 10 horas da manhã o culto. E domingo às 19h30, com esse que vos fala aqui. E sábado às 20 horas, também com esse que vos fala. Nós queremos vocês, vem conosco, esteja conosco nessas lives, pois eu te peço em nome de Jesus, vem conosco. Que Deus abençoe todos vocês.